sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês os livros que eu recebi de trocas que eu efetuei nos meses de dezembro e janeiro. Na verdade, a maioria eu solicitei no mês de dezembro e eles chegaram em janeiro. Eu costumo efetuar trocas a partir da plataforma do Scoob, que é uma rede social de leitores, de pessoas que querem compartilhar livros, que querem fazer troca de livros. É uma forma também de você gerenciar os livros que você tem, que você já leu, que você deseja ler, comprar, enfim, é uma plataforma bem bacana. Nós aqui no canal ainda queremos fazer um vídeo mostrando a plataforma do Scoob, porque a gente percebeu que muita gente não conhece essa rede social e para quem é leitor é muito legal. Então, em algum outro momento, eu, a Michelle, nós faremos um vídeo falando sobre essa plataforma. Hoje eu quero mesmo compartilhar os livros que eu recebi de troca. Então, eu fiz 10 trocas, ou seja, eu disponibilizei alguns livros que eu não queria mais, que eu já tinha lido ou não leria mais. Foi solicitado por outros leitores e depois, com a pontuação que eu recebi, eu solicitei outros livros. Então, eu recebi 10 livros de trocas. Eu tenho os meus métodos na hora da troca, eu não gosto de livros muito velhos. Eu já recebi livros carcomidos por traças. Isso é muito ruim e até para colocar na estante não dá. Por quê? Porque vai passar a doença, né? Vamos dizer assim, para os outros livros. As traças elas vão para os outros livros. Então, eu converso com os leitores antes, eu entro em contato com eles. Quando não tem a foto do livro, eu costumo pedir foto do livro que eles estão disponibilizando para troca. Eu faço perguntas, enfim, eu sou um pouco chatinha nesse sentido, porque os meus livros estão em perfeitas condições, novos, ou então livros assim que foram lidos uma vez, sabe? Ou então que eu comprei em algum sebo, mas que estão em perfeitas condições. Às vezes possuem uma assinatura na capa, mas nada de livros estragados. Então eu também gosto de receber livros em boas condições. Até porque se você for doar esse livro mais para frente, se você for trocar esse livro mais para frente, é importante que o livro esteja em boas condições. Nós temos que tirar da nossa concepção de que só porque você está doando, só porque você está trocando, tem que ser refúgio. Não é assim que acontece. A troca é justamente porque você ou não gostou da leitura, ou porque você não tem mais espaço, ou porque você, ok, para mim a leitura foi boa, gostei, mas não quero mantê-lo aqui na minha estante. E legal. Mas é importante a gente passar para frente uma obra em boas condições. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Mas vamos então aos livros. Eu vou mostrá-los na sequência que eu solicitei na plataforma. Não necessariamente eles chegaram nessa ordem, porque vem livros de todo lugar do país. Vem livros do Nordeste, vem livros do Sul, vem livros de todo lugar. Mas então eu vou começar a apresentar para vocês os livros. O primeiro foi esse aqui, Em Nossa Próxima Vida, de Lauren James. Esse livro aqui já fazia um tempinho que ele estava na minha lista de desejados, que faz parte do meu perfil no Scoob. Eu me interessei por ele porque ele fala sobre, vamos dizer, almas gêmeas, almas afins, né? Então aqui logo na capa ele fala: quantas vezes você pode perder a pessoa que mais ama? Na sinopse fala o seguinte: Catherine e Matthew não são um casal comum. Por trás do amor dos dois estão muitas e muitas vidas, repetidas século após século. A cada vez que renascem, a presença deles muda a história para melhor. Embora a paixão entre os dois seja sempre avassaladora, a tragédia também os segue, não importa a época. Aí tem várias questões aqui dentro da sinopse, mas eu não vou ler muito para não ficar tão comprido. Esse livro é da editora HarperCollins. Ele não é um livro espiritualista, pelo que eu vi, é uma ficção. A própria autora ela escreve como ficção, mas
eu me interessei pelo assunto, pela forma, quero ver como é a forma que ela desenvolveu essa temática, porque eu acho que deve ser interessante. Só mostrar a autora desse livro, Lauren James. Então, o primeiro livrinho que eu solicitei foi esse daqui. O segundo livro também já fazia parte da minha lista de desejados. Eu procuro sempre fazer isso. Eu tenho uma lista de desejados dos livros que eu quero comprar, adquirir, ler, enfim. E eu procuro esses livros na área de trocas. Então, esse segundo também foi um livro que estava na minha lista, que é Jesus Extraterrestre. Esse daqui é o volume 1, A Origem, de Léo Marque, que é esse livro aqui. Eu achei super interessante o título e me chamou a atenção justamente por conta disso. Não sei se dá pra ver Jesus aqui e uma nave aqui extraterrestre. O livro, ele é da editora Giroto. Ele foi publicado em 2011. Esse livro aqui do Em Nossa Próxima Vida, só para vocês terem uma ideia, ele foi publicado em 2015. Todos os livros, olha, como vocês podem ver, novíssimos, gente. São pessoas que tiveram muito cuidado com os livros também. Isso muito me agrada, me deixa muito feliz. Aqui, vou ler um pedacinho aqui sobre o livro. Qual a verdadeira origem de Jesus? Quem de fato é Jesus Cristo? Quem de fato é Satanás? Qual a verdadeira origem da humanidade? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas nesse romance baseado em documentos históricos. O ano é 34 depois de Cristo, enquanto Jesus é levado ao Calvário para ser crucificado no deserto próximo dali. Uma nave desce dos céus e aborda José de Arimateia. Um ser aparece e entrega a ele um cilindro, no qual deveria colher e guardar o sangue de Jesus. José de Arimateia, pensando em se tratar de um anjo de Deus, não hesita em seguir suas ordens. Ele colhe o sangue de Jesus, esconde o cilindro metálico dentro do cálice utilizado por Jesus na última ceia. Então, só para ter uma ideia de como vai abordar, do que está se tratando a obra. Então, como foi informado, ele está escrito como um romance, então é um compilado de documentos e ele foi escrito como um romance, ele foi romanceado. Eu fiquei curiosa em ler, em saber como ele está falando, como ele está abordando essa temática e, enfim, ver se é interessante de fato ou não. O autor do livro é este daqui, Léo Marque. Acho que é um pouquinho de sombra, mas vamos ver se é interessante. Estava aqui na minha listinha. O terceiro livro que eu solicitei, esse aqui já fazia tempo que eu queria esse livro e fiquei muito feliz quando eu encontrei ele disponível para troca, que é o Transição Planetária. Esse livro aqui foi escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. Então, esse livro aqui já fazia um tempinho que eu queria ele. Fiquei bem feliz quando eu vi disponível para troca. E o livro está em perfeitas condições, livro novíssimo. Esse aqui é uma publicação da editora Leal. Ele foi publicado em 2010. Isso mesmo, 2010. Vocês, com certeza, grande parte das pessoas que ao menos já ouviu falar sobre ele. Esse daqui é o espírito que escreveu. Então, estamos no limiar da grande transição, em que nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo.
e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte deste processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Elas passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta, para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Tem outras questões aqui, mas para não ficar muito extenso, gente, deve ser muito interessante, porque se trata justamente do período que nós estamos vivendo agora, que nós estamos passando, que é o período de transição planetária. Para quem não acredita, busca assim, ler um pouquinho ou se informar um pouquinho sobre tudo isso que a gente anda vivendo e não fechar totalmente os olhos para isso é bobagem, isso é modinha, é falação, está aí, as coisas estão acontecendo, a gente precisa abrir os olhos para ver e não achar que tudo é natural. Tudo tem uma programação, se nós formos ver. Mas a gente tem que buscar entender e compreender. E uma das coisas que eu acho interessante, que eu acho que é necessário ser feito, é ler o livro dos espíritos, os livros, as obras básicas de Allan Kardec, porque lá explica-se muita coisa. Então, quando você vai ler outros livros, você já tem, tipo, olha, isso aqui estava sendo dito lá no livro dos espíritos. Não necessariamente sobre a transição, mas como o porquê acontece essas tragédias no mundo. Por que o planeta tem que evoluir através de tragédias, vamos dizer assim. Lá no livro explica bem sobre isso e é muito bom a gente buscar compreender. Mas esse aqui é o meu terceiro livrinho que eu solicitei de troca. Fiquei muito feliz. O quarto livro também foi pelo mesmo espírito, Manuel Filomeno de Miranda, e através do Divaldo Franco, que é este livro aqui, Sexo e Obsessão. Também estava na minha lista de desejados do Scooby, porque eu quero ver como é que ele aborda esse assunto, do que ele fala, como ele fala, que eu acho que é interessante a gente não ter só um foco, né, dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo, que eu acho que assim, que nós temos que ter a mente aberta para olhar os assuntos com uma ótica mais madura, até para quando for necessário nós sabermos nos colocar, nós temos opinião formadas a respeito, ou pelo menos a mente aberta para determinadas questões. Então, eu quero ver como é que ele aborda esse assunto. Aqui na sinopse ele fala o seguinte: o leitor certamente ficará impressionado com o seu conteúdo revelador, que nos apresenta a triste realidade causada pelos desatinos humanos no que se refere ao sagrado instituto do sexo, mas também ficará encantado com os imbatíveis recursos do verdadeiro amor para o resgate e iluminação de espíritos temporariamente voltados para o mal. O autor espiritual analisa temas atuais, como o desequilíbrio moral e sexual da pedofilia, a sensualidade perversa e a luxúria, a parasitose obsessiva, a influência negativa dos programas televisivos no comportamento de crianças e adolescentes e a pornografia, o poder da oração e do trabalho na transformação moral do ser humano, entre outros assuntos de interesse. Então esse aqui é o quarto livro da minha lista. O quinto livro, todos estavam na minha lista, gente, pra dizer a verdade, deixa eu ver aqui. Todos estavam na minha lista. Então, assim, todos os livros que eu
troquei, eram livros que eu queria comprar e isso é muito bacana. O quinto livro é este, Jesus, o homem mais amado da história. A vida daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois. O autor é Rodrigo Álvares. Então o livro é este daqui. Esse livro é da editora Leia. Gente, novíssimo tá esse livro aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Esse livro, ele parece que ele tá voltado de uma forma mais como um estudo, não como um romance. Ele tem algumas imagens. Olha só que coisa linda, gente. Aqui o Rodrigo Álvares, ele parece, deixa eu ver aqui. Ele é autor, se considera autor laico brasileiro, que vende livros de temática religiosa no país. Agora constitui, compreende e explica os passos da vida do Nazareno que pregou e praticou o amor. Aqui ele fala: o que você tem em mãos é a vida do homem que ensinou a humanidade a amar e dividiu a história em antes e depois. E se Jesus merece atributos tão impressionantes é porque foi e continua a ser o homem mais amado da história. Há mais de 2000 anos não existe alguém que possa tirar-lhe tal título. Resultado de mais de 7 anos de estudos, este livro foi escrito a partir de uma pesquisa séria e rigorosa, utilizando-se das fontes bibliográficas e arqueológicas mais atuais. Mas Rodrigo Álvares foi além dessas fontes. Ele percorreu cada passo da vida de Jesus. O escritor viveu em Jerusalém, onde visitou todos os lugares em que Jesus esteve. Essas páginas, como o autor afirma, têm os cheiros dos desertos, das montanhas, das cavernas e das pedras percorridas por Jesus. Os lugares onde foi humilhado, traído, desafiou e foi desafiado para ensinar a amar. Sem fugir de polêmicas, como disputa com João Batista ou o papel de Maria Madalena na vida de Jesus. Este livro tem a marca do pesquisador, o respeito à fé cristã, ao personagem e à história. Esse livro é muito bonito, gente. Ele tem várias imagens. Deixa eu ver mais aqui. Olha só, que bonito. Ele tem várias fotografias, vamos dizer assim. Deixa eu ver. Muito bonito, né? Então, veremos. Esse livro aqui ele foi publicado, né, como eu já disse, pela editora Leia. E ele foi publicado... aqui, ó, o autor. Uma fotinha do autor. Acho que deve ser bem emocionante, né? Você estar nesse lugar, em Jerusalém. Como ele quis fazer, não só estudo, mas percorrer cada lugar. Ele foi publicado em 2018, então é um livro que tá aí fresquinho até, né? Livro novo. O 6º livro que eu solicitei de troca é este daqui, Anjos Cabalísticos, da Mônica Bonfiglio. Acho que é assim que fala sobre o nome dela. Esse daqui é um livro, a publicação dele já é mais antiga. Você percebe até por não ter orelha, né? É um livro que já tem um tempo de uso maior, mas mesmo assim está em perfeitas condições, não tem marcações nas folhas, o que pra mim não dá, gente. Não consigo ler livros que estejam marcados com caneta, com lápis, com nada, não consigo. Então, esse livro aqui ele foi publicado em 1993, então já é uma edição bem mais antiga. Ele foi publicado pela Oficina Cultural Esotérica.
A Mônica, ela tem um perfil no YouTube, ela tem página, ela trabalha com tarô, consulta de anjos, coisa desse tipo. Eu confesso que eu não entendo muito sobre esse assunto, não tenho uma familiaridade. Mas eu queria entender um pouquinho, buscar a ler e ver o que fala a obra, como é que eles tratam essa questão, como é que ela trata essa questão dos anjos, como que é a especificação que ela faz, enfim. Para me adentrar um pouco ao assunto, eu acho que nós temos que estar abertos, né, de certa forma, principalmente aquilo que a gente não conhece. Porque o que a gente tem um pouco mais de familiaridade é mais fácil da gente lidar. Mas é bom a gente estar aberto a outras questões. Então, a minha vontade de ler o livro é justamente para isso, para entender um pouquinho mais. Então, ela fala o seguinte aqui na sinopse. Certamente, a maioria das pessoas, em algum momento de sua vida, já deve ter invocado instintivamente a proteção de seu anjo de guarda. Neste livro, Mônica Bonfiglio procura de maneira simples e clara levar até seus leitores informações sobre os anjos de guarda. Suas origens, o nome de cada um deles, as características de quem nasce sob sua proteção, a influência que o gênio contrário pode exercer na vida de cada um, a importância dos gênios da humanidade em relação com os elementais da natureza. Sua principal preocupação, no entanto, foi aproximar cada pessoa de seu anjo guardião, mostrando como isso pode interferir positivamente em sua vida. Em Anjos Cabalísticos, o leitor encontrará a orientação necessária que o levará a atingir a maturidade suficiente para descobrir, encantado, a misteriosa delicadeza do mundo angelical. Eu acredito sim nos anjos da guarda, então eu quero ler e entender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, enfim. Acho que pode ser bacana. 6º livro. Então vamos ao 7º livro, que também se trata de anjos da guarda. Esse livro aqui é Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, de Pedro Siqueira, que é o mesmo autor de Você Pode Falar com Deus. Então, ensinamentos sobre os seres espirituais que nos protegem. É um livro que me chamou bastante atenção. O livro, deixa eu ver se tem... não, é um livro simples, ele não tem orelha, então aqui não está mostrando a imagem do autor. É um livro que foi publicado em 2016 pela editora Sextante. 2016, 2017, pela editora Sextante. Ele fala o seguinte aqui: os anjos da guarda são presentes de Deus para todas as pessoas, sem exceção. Essa é a verdade que Pedro Siqueira quer transmitir para nós, muitas vezes esquecidos, ignorados ou até desacreditados. Nossos protetores ainda são um mistério para a maioria dos fiéis. Em seu novo livro, Pedro abre esse universo aos leitores, partindo de uma visão geral das criaturas celestes. Ele explica que é possível ver nossos anjos da guarda e até saber seus nomes. Além disso, mostra como podemos nos comunicar com eles para estreitar os laços com Deus. Então esse aqui é o 7º livro da minha lista, que eu também quero ler e receber de troca. Veremos, tem bastante coisa para ler, fora a minha estante. Vamos ao 8º livro. O 8º livro é este, Nas Brumas da Mente, quando as atitudes tornam-se consequências. Ele foi escrito pelo Rafael de Figueiredo, ditado pelo espírito François Rabelais. Acho que é assim que fala o sobrenome. É uma publicação de 2008. Foi publicado pela editora Boa Nova. Então é um livro que já está um pouco a mais de tempo também aí no mercado. O livro também ele está em ótimas condições, ele está assim com sinais de uso, porém em ótimas condições. Lê um pouquinho da sinopse e fala o seguinte: as opções do espírito François, não sei se assim se fala mesmo, feito através de diálogos e reflexões.
informando-nos sobre as consequências de nosso proceder na formação de um novo corpo biológico, detendo-se em casos de deformações e graves enfermidades. Ele nos demonstra que somos herdeiros de nossas atitudes e que jamais podemos responsabilizar os outros por aquilo que nos acontece. Não há um Deus legislador e implacável. Existem leis harmônicas que nos impelem ao progresso, espíritos superiores a nós que, por nossa falta de discernimento, auxiliam-nos planejando alternativas reencarnatórias para a reparação de débitos cuja existência nem admitimos ainda. Analisando as consequências de nossa conduta, eles concluem seu planejamento de forma a nos possibilitar despertamento íntimo e relativa melhora. Entretanto, somos cerceados pelas consequências de nossos próprios atos, necessitando tomar consciência de quem realmente somos para encontrar o equilíbrio. Esse aqui é o Rafael de Figueiredo. Não tem nenhuma imagem do espírito que trabalha com ele. Mas aqui está o 8º livro, também já estava na minha lista. Agora, o 9º livro, que eu fiquei muito feliz de encontrar no Scooby. O 9º livro eu fiquei muitíssimo feliz de encontrar no Scooby para troca, porque eu gosto muito dos livros dessa editora. E gosto muito dos espíritos que trabalham com essa editora e gosto muito do médium também. Particularmente gosto bastante do jeito dele. O livro é este, O Corpo Fechado, que foi escrito pelos autores, né, o Robson Pinheiro, Voltes e orientado por Ângelo Inácio. É um livro que foi publicado pela Casa dos Espíritos, que, aliás, gente, eu gosto muito dos livros deles, porque além do livro, existe a arte do livro, existe todo um trabalho pensado e feito em cima dos livros que, sim, gente, se torna um livro de artista, porque não é simplesmente um livro, é uma obra de arte. Deixa eu só mostrar um pouquinho para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho da sinopse. Esse daqui é o 3º livro de uma coleção, é a coleção Segredos de Aruanda. Eu tenho, deixa eu ver, estou com os 3 livros, falta o 4º livro, é uma coleção de 4 livros. Aliás, eu já li os 3 livros, eu estou para fazer vídeo no canal e quero o 4º livro, que eu quero comprar e ficar com a minha coleção completa, eu gosto muito. Então, só um pedacinho do que trata a obra. Corpo fechado, corpo aberto, reza forte, espada de São Jorge, mandingas e patuás. Onde está a linha divisória entre a verdade e fantasia? Campos de força determinam a segurança energética, ou será a postura íntima? Diante de tantas indagações, crenças e superstições, Pai João vai devassando o universo interior dos filhos que o procuram em sua tenda, apresentando casos que mostram incoerências na busca por proteção espiritual. Entre candomblés, umbandas e espíritos, os ensinamentos da Aruanda que transcendem religiões, barreiras e preconceitos. Eu gosto muito desses assuntos, eu gosto muito da temática, eu gosto muito do que eles falam muito sobre desobsessão, sobre regiões sombrias, sobre isso. Eu gosto bastante, eu me identifico muito com essa leitura. Em muitas das minhas projeções, esses livros eles mostram algumas coisas que me vêm nas minhas projeções e me ajuda a ter um esclarecimento de algumas coisas. Eu gosto muito dos livros desses autores e das publicações da Casa dos Espíritos. Ai, gente, amei, 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 amei. Então foi o 9º livro. O 10º livro é Consciência. Em mediunidade, você precisa saber o que está fazendo.
também dos autores, né, Robson Pinheiro, pelo espírito Joseph Gleber. Outra publicação da Casa dos Espíritos. Fiquei felicíssima porque os livros estão novíssimos. Estão aqui. Achei legal essa analogia, né, a mediunidade, né, a comunicação, enfim. Esse aqui é um livro que foi publicado em 2007, mas essa daqui se trata da segunda edição, revista, em maio de 2010. Então, essa edição aqui é de 2010. Esse livro, ele está dividido como o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ele é todo feito de perguntas e respostas. Então, para quem gosta dessa forma de leitura, vai gostar de ler esse livro aqui também. E tudo se tratando da mediunidade. Então, ele fala o seguinte: quando o assunto é mediunidade, você precisa saber o que está fazendo. Na hora de resolver questões essenciais, chega de bordões como meu mentor disse ou minha intuição mandou. Caminho seguro é o conhecimento sólido, a investigação consistente e embasada nas diretrizes deixadas por Allan Kardec. E como o tempo não para e as dúvidas florescem, que tal debater com uma autoridade no assunto? Então, aqui, meu 10º livro. Gostei muito, gente, de conseguir a troca dessa obra. E agora eu tenho muitas ótimas leituras para fazer. Eu só não sei quando que eu vou conseguir fazer, porque tudo que a gente precisa nessa vida é tempo. Mas esses foram os livros que eu recebi de troca nesses meses que eu solicitei em dezembro e chegaram grande parte deles em janeiro. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é isso, gente. Eu gostaria de compartilhar com vocês os meus livrinhos recebidos. Vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber outras informações, outros vídeos a respeito da espiritualidade, né? A respeito do universo espiritualista. E eu espero a participação de vocês em um outro momento. Eu agradeço mais uma vez e até mais.